Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Hoje nós iremos abordar um assunto que, na realidade, não nos agrada muito. Mas é importante que nós falemos sobre este assunto, porque uma vez libertos deste assunto, libertos, não na realidade deste assunto, mas dos problemas que esse assunto nos causa, nós passamos a nos aproximar mais de Deus e Deus se aproximar mais de nós. Que é justamente sobre o pecado. A importância de nós conhecermos o pecado que estamos cometendo para que possamos nos livrar dele e, uma vez livres dele, possamos estar mais próximos de Deus e Deus mais próximo de nós. É importante que nós conheçamos o nosso pecado, ou os nossos pecados, é muito importante. Porque, na realidade, até a psicologia mesmo explica de que nós precisamos ter consciência, né? E uma vez tendo consciência de algum fato, possamos trabalhar esse fato que está nos causando mal, para que nos livremos dele, e uma vez livre deles, possamos sermos mais felizes. Jó passou por isto. No momento em que Jó estava passando por aquelas aflições todas, ele perguntou para o Senhor: quais as iniquidades e pecados que eu tenho? Faz-me saber, Senhor, a minha transgressão e o meu pecado. Jó achava que ele estava passando pelo que ele estava passando por causa dos seus pecados. Então ele queria saber exatamente o que estava acontecendo com ele. O que ele estava em que ele estava desagradando a Deus, a ponto dele sofrer o que ele estava sofrendo. E ele, sem entender, sem continuar entendendo muito bem aquela situação, chegou um momento lá em Jó 13:24 que ele pergunta: por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Ele achava que os pecados dele eram tão grandes, a ponto de Deus estar escondido dele, estar de costas para ele e o tendo como seu inimigo. E isso aflige também a muitos de nós hoje, que por passarmos por determinadas situações, questionamos a Deus: Senhor, por que o Senhor me abandonou? O próprio Jesus passou por isso no momento da cruz, em que ele estava ali tomando sobre si todo o pecado da humanidade. E ele se sentiu sozinho, porque na realidade, naquele momento, ele estava sozinho. Porque Deus e pecado é água e óleo, não se mistura. Então, onde tem pecado, com certeza o Senhor não dá atenção àquele lugar, ou àquela situação, ou àquela pessoa. Por quê? Porque o pecado faz com que haja um distanciamento daquela pessoa com Deus. E o que vem a ser pecado? O pecado, na realidade, é o quê? É o ato de não nos conformarmos com a lei de Deus. Todas as vezes que nós não nos conformamos com aquilo que Deus quer para nós, com os mandamentos de Deus, com os ensinamentos de Deus, com a doutrina de Deus, nós estamos pecando, porque estamos indo contra os preceitos do Senhor. E pecar, no real sentido da palavra, é errar o alvo. Errar o alvo. Por que errar o alvo? Porque nós nascemos para adorar a Deus. Nós nascemos para agradar a Deus. E uma vez que não fazemos isto, estamos errando o alvo, estamos saindo do nosso objetivo. Todas as vezes que não adoramos ao Senhor como o nosso único suficiente Salvador, o nosso Criador, o nosso protetor, aquele quem nos sustenta, aquele que nos guarda, que nos protege, nos livra de todas as adversidades que a vida nos proporciona, toda vez que nós não agradamos a esse Deus, nós estamos, na realidade, pecando, estamos errando o alvo, uma vez que nascemos para adorar ao Senhor. E por que é importante, na realidade, que nós tenhamos conhecimento dos nossos pecados? Para melhorar, para nós melhorarmos, para enfrentarmos as nossas dificuldades. É importante que nós reflitamos acerca da nossa postura,
pecaminosa. Porque uma vez sabendo o que nós temos cometido de errado, uma vez sabendo o que tem nos distanciado de Deus e Deus de nós, nós possamos enfrentar essa situação para, na realidade, vencê-la e nos aproximar mais de Deus e permitir que Deus se aproxime mais de nós. Onde o pecado se encontra na realidade? Sempre diante de nós. O pecado está sempre diante de nós. E nós percebemos isso no salmista Davi, dizendo lá no Salmo 51, versículo 3, né? Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi tinha consciência disso, né? De que o pecado dele estava sempre diante dele, ou seja, as concupiscências da carne. Ele sabia das suas limitações, ele sabia, na realidade, aonde ele estava errando. E isso possibilitava que ele enfrentasse essas dificuldades e vencesse-as, para que, na realidade, Deus se aproximasse mais dele, ele se aproximasse mais de Deus, e a partir daí ele tivesse uma vida mais saudável. É importante que nós conheçamos os nossos pecados, as nossas limitações. É importante nós sabermos em que sentido nós estamos errando o alvo, para que possamos acertar e, uma vez acertando, encontrarmos guarida no coração de Deus. Qual o papel do inimigo de nossas almas em relação ao pecado? O diabo, ele tem um papel importante na vida daquele que anda pecando. O diabo, ele tem prazer em contribuir para que o ser humano peque. O diabo, ele tem prazer para que o ser humano continue no erro. Por quê? Porque uma vez o ser humano errando, ele está mais longe de Deus e é presa fácil nas mãos do diabo. Por isso temos que combater, por isso temos que não permitir, né, que venhamos reconhecer que somos pecadores ou que nada é pecado estando nas mãos do diabo. Porque todas as vezes que uma pessoa fica nas mãos do diabo, ele passa então a não reconhecer que é pecador. Ele passa a não reconhecer que ele é uma pessoa limitada. Acha que tudo que está fazendo, acha que tudo que está pensando, acha que tudo que está falando, ele não tem que prestar conta diante de Deus e que está tudo bem. Esta é a função do diabo. Cauterizar a nossa fé. Não permitir que tenhamos consciência dos nossos erros, das nossas limitações, para que possamos, cada vez mais e mais, sermos, uma vez cometendo pecado, presas fáceis nas suas mãos. Em Romanos, capítulo 3, versículo 9, diz assim: pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. E também em Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Continuando em Romanos, no versículo 3, no mesmo capítulo, no versículo 11, no mesmo capítulo 3, que diz assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 12 diz, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isso é tão bom, amados, quando nós reconhecemos que nós somos limitados. É bom que nós reconhecemos que, na realidade, nós dependemos de Deus, até mesmo para não pecar. E como fazer para não pecar? Ou viver uma vida de pecado? Está sempre diante de Deus, está sempre buscando a Deus, está sempre meditando na sua palavra, está sempre em oração, está sempre conectado, ligado, antenado no Senhor, para que verdadeiramente o pecado não tenha vez na nossa vida. Temos que reconhecer que somos pecadores. Existem pessoas que chegam ao ponto, né, de dizer que não peca, é uma boa pessoa. Não, todos nós pecamos. Todos nós, em alguns momentos de nossa vida, erramos. E temos que estar ligados com o Senhor, para que o Senhor
nos sustente, o Senhor nos oriente, o Senhor nos conscientize, o Senhor nos perdoe e nos livre das consequências do pecado, porque com certeza costumam ser consequências muito desagradáveis, mas que o Senhor não somente nos conforte, nos console, revigore-nos para que possamos ultrapassar as dificuldades dessas consequências e vivermos mais ao seu lado e não pecando mais. E depois de reconhecermos que somos pecadores e sabemos que somos pecadores, o que então devemos fazer, amados? Confessar ao Senhor. Uma vez reconhecendo aonde estamos errando, que estamos errando, como estamos errando, confessando ao Senhor. Confessando. O salmista Davi, ele fez isto. No Salmo de número 51, versículo 4, ele diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, e inculpável em julgares. Que bom! Quando ele viu que pecou, ele reconheceu o seu pecado e fez o quê? Foi ao Senhor confessando. Confessando ao Senhor. Muitas vezes nós nos portamos com um orgulho, uma vaidade, uma prepotência muito grande. Admitimos até que pecamos, admitimos que erramos, mas não confessamos com os nossos lábios, conforme diz a palavra. Não nos aproximamos mais de Deus em oração, confessando esse pecado e pedindo perdão ao Senhor. Porque o que acontece quando nós nos portamos dessa maneira, confessando os nossos pecados? O Senhor nos perdoa. O Senhor nos perdoa. No Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor, Ele, com certeza, quando nós nos aproximamos dEle, quando nós reconhecemos o nosso pecado, nos aproximamos dEle, confessamos e pedimos perdão, Ele perdoa. Ele perdoa porque Ele é fiel, Ele é justo. E tem alegria, prazer, satisfação, gozo em nos purificar de toda injustiça. Reconhecermos que somos pecadores, amados, é fundamental para alcançarmos o perdão do Senhor. Então, se porventura você que está nos assistindo nesse momento, se em algum momento da sua vida você pecou, né, e chegou à conclusão, né, ou está chegando à conclusão que esses teus pecados estão te afastando mais ainda de Deus, e isso está lhe tornando muito infeliz, porque verdadeiramente toda pessoa que é longe do Senhor é uma pessoa feliz. Ela pode ter muito dinheiro, pode ter toda uma estrutura social muito boa, mas ela tem um vazio no seu coração, que esse vazio só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. E se você está em uma vida de pecado, não sei qual é o teu pecado, ou quais são os teus pecados, reconheça isso. Confesse ao Senhor. Peça perdão ao Senhor, se aproximando mais dele. E com certeza o Senhor vai lhe perdoar, o Senhor vai lhe abençoar e o Senhor vai lhe dar a paz que você tanto necessita. É uma paz que somente Ele pode lhe dar. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor continue falando mais ainda ao teu coração, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.